Nós vamos estudar hoje, irmãos, na Palavra de Deus, um tema sobre os pedidos de Deus. Você e eu, nós temos o costume de pedir muitas coisas a Deus, não tem? Todo ser humano ele tem uma lista de coisas que vive pedindo a Deus. Nas orações fica lá só pedindo. Deus abençoe isso, Deus abençoe isso, Deus abençoe fulano. Mas a Bíblia mostra pedidos que Deus faz ao ser humano. E quando você está muito ocupado pedindo coisas a Deus, você não está nem aí para os pedidos que Deus faz a você. Nós vivemos num tempo em que a religião, ela é uma religião praticamente mercantilista. A pessoa troca com Deus. Você dá algo para que Deus lhe dê algo. E é assim que muitas igrejas ensinam os seus membros, né? Você tem que fazer algo para Deus para que Deus faça algo por você. Às vezes até nós aqui na igreja a gente tem um pensamento seguinte assim: eu gostaria de tal emprego, eu gostaria de conseguir esse emprego. Então, se Deus me conceder esse emprego, então eu vou fazer isso para Deus. Quer dizer, você está fazendo uma troca, né? Você está querendo que Deus lhe dê algo para que você dê algo a Ele. E isso é uma coisa que Deus até tolera em certo ponto, né? Mas é uma coisa que reflete imaturidade da nossa parte. Por quê? Porque o nosso compromisso deve ser de servir a Deus, quer Ele nos dê algo, quer não, porque na verdade tudo Ele já nos deu. O simples fato de estarmos vivos e de termos a palavra de Deus, a esperança da salvação, o tempo da graça, já é motivo suficiente para a gente servir a Deus com o nosso melhor. Nós vamos conhecer primeiro aqui a história de Gideão, está no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes é o 7º livro aí da Bíblia, depois de Josué, tem Juízes. Capítulo 6. Diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Não é assim que diz? Respondeu Gideão: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu te traga uma oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Gedeão preparou um cabrito, bolos asmos e um éfa de farinha, e carne pôs num cesto e caldo numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos, põe sobre essa penha e derrama-se por cima o caldo. E assim ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Existem algumas versões que dizem assim, que o anjo do Senhor subiu na fumaça. Até mesmo no episódio de Sansão também ocorreu isso, né? O pai de Sansão fez uma oferta. Diz que na hora que aquela oferta acendeu, com a fumaça, o anjo subiu naquela fumaça para o céu. Aqui você observa o pedido de Deus para Gideão. Mas observe que Gideão não estava esperando aquele pedido. Na verdade, Gideão estava reclamando porque Deus não via a situação dele. Pode observar. O anjo do Senhor chegou para Gideão e disse: olha, o Senhor é contigo. Aí ele se espalhou, disse: como é que é comigo se eu estou nessa situação tão difícil aqui? Porque se você for ler a história ali, você vai ver o contexto. Diz que Gideão, o que era malhar o trigo? Era exatamente separar o trigo ali e tratar o trigo para que ele pudesse alimentar-se, entendeu? Produzir o pão para a sua família, para o seu povo.
Mas só que ele estava fazendo esse trabalho com o trigo escondido. Por quê? Porque os midianitas, nações vizinhas, vinham, roubavam o trigo de todo mundo, e o que eles não roubavam, eles queimavam. Aí essa situação estava tão complicada que Gideão estava pegando o trigo e estava fazendo o serviço escondido. Escondido, num lugar oculto, para que os midianitas não roubassem. Aí foi exatamente nessa situação que Deus chegou, um anjo, né? E disse: o Senhor é contigo. Aí eles pensaram: é comigo? É mais ou menos como acontece com a gente, né? Às vezes a gente está numa situação complicada. Problema de saúde, problema financeiro. Aí a Bíblia diz: o Senhor é contigo. E às vezes você pensa assim: não, pelo fato de eu estar vivendo em dificuldade, Deus não espera nada de mim, porque eu não tenho nada para dar a Ele. Mas é exatamente o contrário. É exatamente no momento de adversidade que Deus espera de nós. Por quê? Porque quando você corresponde ao amor de Deus no momento de necessidade, você está demonstrando que não serve a Ele por interesse. Tá entendendo bem isso daí? Quando você só serve a Deus quando está bem, você vai estar refletindo que você está servindo porque você está bem. Ou seja, você está refletindo por um negócio chamado reciprocidade. Mas quando você está vivendo em adversidade e procura servir a Deus, é exatamente isso daí que agrada a Deus. Porque isso daí não somente torna do agrado de Deus, como isso daí é algo que influencia no conflito cósmico. Como assim? No conflito cósmico, irmãos, existem pessoas que estão do lado de Deus e pessoas que não estão do lado de Deus. Então, quando uma pessoa em adversidade serve a Deus, no conflito cósmico, ela está mostrando que Deus está certo. Está entendendo isso daí? Que Deus está certo. O inimigo, ele argumenta o seguinte: ele diz assim, que Deus é injusto, a lei de Deus são injustas e ninguém pode obedecer a Deus. E ninguém quer saber de Deus. Então, quando o ser humano, mesmo em situações adversas, serve a Deus, com isso ele está provando que o inimigo está errado. E é por isso que Deus fica feliz com a atitude dos seus filhos dessa maneira. E Gideão, então, respondeu a Deus da mesma maneira que muitos de nós respondemos. Ele chegou para Deus assim e disse: eu? Você está entendendo? Imagina se Deus chega para você e fala isso daí: olha, Vera, eu te escolhi para que você vá lá libertar o povo. Não era da mesma maneira que você respondeu como ele respondeu? Eu? Por que eu? Foi exatamente como ele disse. Mas tem tanta gente aí que pode fazer esse serviço aí, né? Aí Deus disse: não, mas é você. Porque a grande maioria das pessoas, ela age desse jeito. E quando as pessoas agem assim, elas estão contando ponto para o inimigo. Está entendendo? Elas estão contando ponto para o inimigo, porque o inimigo fala exatamente isso, que ninguém quer saber de Deus, só querem saber de Deus por interesse. E quando a pessoa foge do compromisso de servir a Deus, o inimigo diz: olha, isso aí está comigo. E Deus está errado. Essa pessoa aí está comprovando que Deus está errado. Veja aí a profundidade da questão, né? Aí Deus disse: olha, vai lá. Eu te escolhi para que você vá lá fazer isso daí. Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu me lembro da história de Elias. Ele disse que Elias estava com uma sede grande, fome. Sem chover, né? Ele estava bebendo a água lá do riacho. Ele disse que o riacho secou. Aí Deus disse assim: vai agora a Sarepta, tem uma viúva lá que eu ordenei a ela que te alimente. Aí, vocês conhecem a história, diz que Elias chegou lá, a mulher já estava morrendo. Diz que só tinha um pouquinho de comida na sua casa. E ela já ia dar o filho dela, né? Mas só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: Deus falou a Elias o quê? Que ele escolheu ela para alimentar Elias. Agora eu quero perguntar a vocês: essa mulher sabia que Deus tinha escolhido ela para alimentar Elias? Se Deus tivesse falado a ela que ele tinha escolhido ela, ela teria aceitado? O que é que vocês acham? Ela ia dizer: o Senhor não tem nem para mim, como é que o Senhor me escolhe para alimentar? O Senhor deveria escolher alguém que tivesse alimento. Aí você observa, irmãos, a maneira, a profundidade que a palavra de Deus expõe, né? E Deus agiu na vida dela e agiu na vida
através do milagre de Elias, tanto abençoou ela como abençoou Elias. E aquilo só ocorreu porque ela aceitou, entendeu? Quando o profeta disse, faz a comida primeiro para mim, ela aceitou, teve fé. Não é toda pessoa que teria fé, essa fé desse ponto. Ela só tinha o suficiente para o filho dela. Jesus mesmo falou assim, ele disse, olha, tinha muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, e ele não foi enviado a nenhuma delas. Foi enviado a uma viúva de Sarepta, porque aquela viúva de Sarepta, ela tinha disposição para servir a Deus, que é o que muitos não têm. A maioria das pessoas, elas vão dar escusas, entendeu? Elas vão dar desculpas. Elas vão dizer exatamente isso, e elas têm razão, porque as desculpas delas são claras. Não, eu já não tenho mais condição de fazer isso daí, não. Não, eu não, o senhor tem que escolher outra pessoa. Gideão também deu essa mesma desculpa. Disse, não, eu sou o menor. Se você observar bem, a minha tribo é a menor. E se você observar bem, na minha família, na minha tribo, a família menor que tem é a minha. E se você observar bem, entre os meus irmãos, o mais feio sou eu. Ou seja, o menor sou eu. Como é que o Senhor vai me escolher logo a mim? Isso não é exatamente por isso, porque Deus ele pega as coisas fracas para confundir as fortes. As coisas que não são para confundir as que são. E Deus faz isso ao longo de toda a história. Outra pessoa que Deus chamou e pediu. Fez um pedido a essa pessoa. Está em Êxodo, volta um pouquinho, Êxodo capítulo 4. Eu quero que você leia o capítulo 3, que fica melhor de entender, né? Capítulo 3, verso 10. É, 3, verso 9 e 10. Vamos ver a partir do 9. Êxodo capítulo 3, verso 9. Diz assim: o clamor do Senhor, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, o filho de Israel do Egito. Isso foi Deus falando para Moisés, entendeu? O que é que Moisés responde no verso 11? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó tirar os filhos de Israel do Egito? Agora eu quero que você leia o capítulo 4, o verso 10. Capítulo 4 de Êxodo, verso 10, diz assim: então disse Moisés assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem agora, depois que o Senhor falou comigo, pois eu sou pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, ou quem fez o cego? Não sou eu? Diz: vai, pois agora eu serei com a tua boca, te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: não, Senhor, envia aqueles que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro, te vendo se alegrará no seu coração. Tu lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão com a qual hás de fazer os sinais. Observa aí a atitude de Moisés, a mesma atitude de nós. Deus chegou para Moisés e disse: olha, vai lá, livrar o povo de Israel. Disse: eu não. Eu? Por que eu? Disse: não, porque é você mesmo que tem que ir. Aí ele disse: não, mas logo eu que não sei nem falar. Ele falou. Alguns estudiosos da Bíblia, teólogos, eles dizem que quando Moisés nasceu, quando ele chorava, a mãe dele tapava a boca dele. Por quê? Por que ela fazia isso? Para esconder, porque se alguém escutasse ele chorando, matavam. Porque havia uma lei no Egito que toda criança do sexo masculino que nascesse deveria ser morta. E a mãe de Moisés conseguiu fazer isso durante alguns anos. Na verdade, alguns meses, né? Diz que em poucos meses de vida ele foi colocado no cesto, né? Aí disse que a filha do faraó foi lá e ficou com a criança. Ficou com a criança. Mas diz que Moisés, de tanto choro ali retido, ele ficou com essa dificuldade na fala ali. Aí foi exatamente o que ele disse a Deus: o Senhor veio escolher logo eu, que não sei nem falar. Aí Deus disse: quem foi que fez a boca? Como é que eu vou? É exatamente isso. Ele diz que ninguém quer, irmãos. Ninguém quer. A mesma coisa aconteceu, sabe com quem? Com o irmão White.
A irmã White, Deus apareceu em visão para ela, mostrou a visão e disse: olha, eu quero lhe chamar para você levar essa mensagem. Aí ela viu que era um negócio difícil. Ela disse: por que o senhor não escolhe outro? Na verdade, Deus já tinha escolhido 2 homens antes delas. E nenhum dos 2 aceitou. Um homem chamava-se William Foy e o outro chamava-se Hazen Fox. Ele chamou um homem, ele era de pele escura, né, um moreno. Ele disse: não, eu sofri muito preconceito. Não dá certo não. Aí disse: pois tudo bem. Aí disse que deixou de lado esse homem. Aí escolheu o outro. Aí o outro também, quando viu a missão, o que é a missão do profeta, irmãos, na Bíblia você pode observar. O que aconteceria com os profetas de Deus? O que aconteceu com Isaías, com Jeremias? Apanhavam, sofriam. E quando Deus apresentou a missão da irmã White, ele disse: olha, você vai pregar e você vai ser rejeitado pelos próprios irmãos da igreja. Vai ser poucos que vão acreditar em você. Você vai falar mensagens desagradáveis para as pessoas, ninguém vai gostar de ouvir. Você ia achar bom uma missão dessa? Aí por isso que ela tentou fugir. Da mesma maneira que Moisés tentou fugir. Mas só que quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Entendeu? E aqui nós estamos refletindo exatamente nisso, irmãos. Nós temos muitos pedidos para fazer a Deus, mas quem de nós está disposto a atender os pedidos que Deus faz a nós? O chamado que Deus tem para nós. O próprio Moisés, ele era um homem capacitado, ele tinha conhecimento de cultura, tanto a cultura hebraica como a cultura egípcia. Era um homem preparado. Ele estava sendo treinado para ser faraó. Mas ele não quis aceitar o chamado desafio. Não quis aceitar. Porque o desafio que Deus nos envia, irmãos, ele é algo que nos tira do nosso conforto. Todos nós gostamos de estar tranquilos, confortáveis em casa, né? Não estar ocupado com tarefas desagradáveis, né? Porque servir a Deus é uma tarefa desagradável, sabia? Não pelo fato de servir a Deus, mas pelo fato de você viver no mundo aí e você tem que pagar um alto preço. Pagar um alto preço. Outra pessoa, irmãos, que recebeu um pedido de Deus difícil, está em Marcos 6, abra aí Marcos, no Novo Testamento, o segundo livro do Novo Testamento, Marcos 6, 37. Vamos ler a partir do verso 35. Marcos 6, a partir do 35. Declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram: é deserto esse lugar e já é avançada a hora. Despede o povo para que, passando pelos campos ao redor pelas aldeias, comprem para si o que comer. O verso 37 diz: porém ele lhe respondeu: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer a esse povo. E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Veja bem, os discípulos viram ali, tinha uma multidão, tinha mais ou menos 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Aí Jesus chega para os discípulos e diz: dê de comer esse povo aí. O que é que tu acha? Você prepara um almoço na sua casa para 5 pessoas, de repente chega 1.000. Aí chega o profeta e diz: olha, dê de comer o povo aí. Aí os discípulos dizem: mas como, mestre? Como é que se tivesse aqui 200 denários não dava? 200 denários, irmãos, era o equivalente a 200 dias de trabalho, era muito dinheiro. E os discípulos não tinham, porque eram pobres, né? Era uma ordem de Deus, que Deus deu ao povo, que o povo por eles mesmos não tinha como fazer. Eu me lembrei agora da história de Ezequiel, né? Que Deus chegou para Ezequiel e disse: está vendo aquele monte de ossos ali? Profetiza para os ossos. Ele disse: oxe, mas que futuro tem isso? Eles estão tudo secos, só tem osso. Não estou mandando você profetizar. As ordens de Deus, o chamado de Deus para nós, ele é sempre um desafio. Sempre um desafio. Eu fico pensando, que eu disse pensar assim: como é que a gente vai arrumar alimento para dar a esse povo? E Jesus dizendo que a gente deve dar de comer a esse povo. Dá-lhes voz de comer. O anjo Gabriel chegou para Maria e disse: você vai ser a mãe do Filho de Deus. Ela aceitou de primeiro. O que é que vocês acham? Ela disse: como é que vai ser isso? Foi um temor grande na mente de Maria.
E disse como é que vai ficar aí o casamento e o que é que as pessoas. Quer dizer, eram muitas coisas, muitas implicações que iriam comprometer a vida de Maria. Não era toda mulher que iria aceitar aquilo ali, sabia? Era um desafio. Aí diz: olha, o Espírito Santo virá sobre você, o que Deus faz é perfeito. Aí Maria disse: pois faça-se conforme a tua palavra. Eu sou a serva do Senhor. Vai observar a vida de Maria, a história de Maria. Ela era uma mulher pobre, uma mulher simples. E ela não fugiu do desafio de aceitar o chamado de Deus. Ela tinha muitas desculpas para dar, como nós temos. Mas ela disse: eu sou a serva do Senhor. Veja, essa é uma frase profunda, né? Você ser servo de Deus significa que você deve estar disposto a trabalhar para Ele no que Ele mandar. Um servo, ele serve para isso. Você está trabalhando aqui como servo, tudo que o Senhor mandar você faz. Teve uma história também que eu escutei da Segunda Guerra Mundial. Disse que um capitão chegou para um soldado japonês, né? Aí ele disse: olha, vocês vão para tal lugar e defendam o lugar e espere lá até eu voltar. O capitão deu a ordem para o soldado japonês. Aí disse que terminou a guerra, 35 anos depois, esse soldado ainda estava esperando o capitão chegar lá para... Aí mandaram chamar, o homem já estava aposentado. Aí chamaram o homem, aí foi lá conversar com ele. Quando ele viu ele, aí se alegrou, disse: eu sabia que você vinha. Porque era um soldado comprometido, entendeu? Aquela pessoa que servia. Isso é uma história real, você pode pesquisar aí na internet que tem essa história. Ele lutou lá na Segunda Guerra e foram encontrar ele depois, muito tempo ele estava ainda pensando que estava na guerra. Aquilo que Deus nos pede, Ele nos capacita. Ele disse: olha, vocês mesmos vão dar de comer. E Jesus cumpriu, capacitou os discípulos dar de comer ao povo. Pegou os pães, saiu pegando os pães, dando aos discípulos, e os discípulos pegando os pães e dando ao povo. Ou seja, os discípulos cumpriram a ordem de Cristo. Deram de comer ao povo. Alimentaram, mandaram o povo sentar ali, em grupos, e eles mesmo iam pegando aquele pão, pegando da mão de Cristo e levando, pegando. Quando terminaram de alimentar todo mundo, estava todo mundo de barriga cheia, sobrou 12 cestos cheios. Cada um ficou com um cesto de pão cheio. Só depois que alimentaram todo mundo. A obra de Deus é dessa maneira, entendeu? Você primeiro alimenta, depois você é alimentado. E ao você alimentar alguém, automaticamente você já se sente alimentado. Mais uma história, um pedido mais difícil que Deus fez para uma pessoa. Qual foi? Gênesis 22, abre aí. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão, esse respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que é que você acha aí desse pedido de Deus para um ser humano? Esse daí é um desafio. Agora eu pergunto: por que Deus pediu filho? Por que ele pediu? Será que ele queria só torturar Abraão? Será que era isso? E por que Deus queria provar a fé de Abraão? Aquele mesmo ponto que eu falei para vocês anteriormente. Não envolvia apenas ele e Abraão. Envolvia o conflito cósmico entre o bem e o mal. O inimigo está sempre afirmando que o ser humano não quer saber de Deus. E cada vez que o ser humano fica inventando escusas para não servir a Deus, ele está contando ponto para o inimigo, está entendendo? E Abraão foi o homem escolhido por Deus para levar a lei de Deus, transmitir a palavra de Deus. E era exatamente esse homem que o inimigo acusava diante de Deus. Esse aí é igual aos outros. O inimigo acusava Abraão. Esse Abraão aí que o Senhor disse que é o teu servo especial, ele também não te serve, não. Na verdade, tudo que Abraão mais gosta é o filho dele. Ele gosta mais do teu filho do que de ti. E uma vez que aquele argumento estava apresentado assim, aquele não estava apresentado apenas diante do inimigo e diante de Deus, entendeu? Ele estava apresentado diante dos anjos de Deus no céu, diante dos filhos de Deus espalhados pelo universo. E a justiça de Deus foi colocada em xeque. Isso é o conflito cósmico.
A justiça de Deus foi colocada em xeque, exatamente por causa do argumento do inimigo. Ele disse, olha, Abraão, ele ama o filho dele mais do que a ti. E Abraão é exatamente aquele que o Senhor escolheu. Então, se o Senhor escolheu esse homem aí, e ele ama o filho dele mais do que a ti, então automaticamente está provando que o Senhor está errado. E eu estou certo, como direito o Senhor tem que me dar a humanidade. Então, a única maneira que Deus tinha para provar realmente se o argumento de Lúcifer era verdadeiro ou falso era fazendo a prova de Abraão. Essa prova não era simplesmente uma questão para Deus, mas era uma questão para o universo, para as pessoas. Tudo que Deus faz, irmãos, ele é passado à prova. Tudo que Deus faz, ele apresenta a justiça diante das pessoas, e as pessoas poderão então ver se ele agiu com justiça ou não. Deus, olha, eu posso chegar aqui e pegar um irmão que está aqui na igreja e expulsar ele da igreja no pontapé. Mas ao fazer isso, todas as pessoas na igreja vão concordar comigo? Não. Então é dessa maneira que Deus age. Ele não pode chegar e agir conforme ele deseja. Ele precisa, é interessante isso, ele precisa dar satisfação a todas as pessoas, a todos os súditos do seu reino, da maneira com que ele age. E para isso foi então pedida a prova de Abraão. Aí ali então foi a maior prova da vida de Abraão, e foi automaticamente a maior prova em favor de Deus. Porque ali, naquela atitude de Abraão de ir até o Monte Moriá sacrificar seu filho Isaque, ele estava provando não só que ele era fiel a Deus, como principalmente ele estava provando o quanto Deus está certo no conflito. Esse é o principal ponto. Entendeu? Estava em jogo ali a justiça de Deus. Ao Abraão agir de forma totalmente desprendida, totalmente sacrificial, ou seja, ele não pensou em si mesmo, Abraão. Ali estava comprovado realmente que havia pessoas que amavam a Deus acima de tudo, que serviam a Deus para o que Deus precisasse. A terra está cheia de pessoas que não querem saber de Deus, mas existe uma minoria que vão servir a Deus, e para eles não vai importar nenhum sacrifício. Quando Abraão ali, saiu caminhando, ele, seu filho, 2 servos, um jumento, carregando a lenha, né? 3 dias para poder chegar no lugar. Diz que cada hora que passava daquela cena, era uma glória, uma honra para a justiça da lei de Deus. Perante o universo, os seres celestiais, eles se alegraram, eles festejaram, quando o ser humano ele peca, o ser humano se entristece, os anjos se entristecem. E quando o ser humano é fiel a Deus, os anjos se alegram. E aquela fidelidade de Abraão foi uma experiência dolorosa para Abraão, mas foi uma experiência de grande regozijo no céu, para os anjos de Deus e para os seres celestiais espalhados pelo universo. Porque eles viram que havia consistência, havia verdade. Havia verdade na justiça de Deus. Deus estava apresentando uma pessoa que realmente reivindicava o seu caráter perante o universo. E por último, vamos ver Isaías, capítulo 6. Isaías 6, verso 7. Diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Só até aí. Isaías teve uma visão de Deus. E diz que nessa visão ele pensou que ia morrer, porque ele percebia o seu pecado. Diz que Deus tirou uma brasa do altar, tocou no seu lábio. A brasa não queimou Isaías, mas queimou o pecado. Removeu o pecado dele. O pecado
da boca significava lábios impuros, palavras impuras. E Deus tirou aquele defeito de caráter de Isaías. Poderia ser qualquer outro defeito. Logo depois que Deus tirou aquele defeito, ele perguntou assim: eu tenho uma obra a fazer, uma obra que é feita em meu nome. E ele perguntou: Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem é que está comigo? Isaías olhou para um lado e para outro e disse: será que ele está pedindo para eu ir? Logo eu? Aí ele disse: tem que ser eu mesmo. Isso pode ser eu, Senhor, envia-me a mim. Ele estava disposto a servir a Deus. Quantos são os que estão por Deus, irmão, nesse tempo? A grande maioria do ser humano, ele está por eles mesmos. Eles querem Deus apenas para que Deus satisfaça os desejos deles. Está entendendo? É para isso que o ser humano quer Deus. Ele quer Deus para quando tiver numa emergência, ele orar e Deus resolver. Aí eu pergunto: e quem é que está por Deus? Que está ali para servir a Deus, para fazer o desígnio, a vontade de Deus? Uma pequena minoria. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, fala de um grupo de pessoas no tempo do fim que não vão amar a própria vida. Significa exatamente isso. E pessoas que não vão se importar consigo mesmo, mas vão se importar mais com Deus, com o reino dele. A pessoa às vezes pensa assim: não, eu estou servindo a Deus porque eu vou herdar o céu, eu vou herdar a vida eterna, eu vou ganhar muito. Mas essa é uma motivação egoísta. Nós devemos servir a Deus não é porque vamos ganhar algo. Nós vamos servir a Deus porque Deus está certo. E nós devemos estar do lado daquele que está certo. Não, mas ao você agir assim e ficar do lado de Deus porque Ele está certo, você vai sofrer. Está entendendo? A pessoa que vai estar do lado de Deus, ela vai sofrer. Mas aquelas pessoas que estão realmente dispostas a servir a Deus, elas não se importam com o sofrimento. Ela não se importa com o sofrimento. Não importa o que aconteça comigo. O que importa é que Deus seja defendido, que Deus seja vindicado, que Deus seja apresentado perante o universo como justo. Você está entendendo a visão? São pessoas que elas vão viver o oposto do que é a religião hoje. A religião hoje usa Deus para alcançar os seus objetivos. As igrejas estão sempre apresentando Deus como aquele que vai resolver os seus problemas. E Deus exatamente chama adoradores e pessoas que vão servir a Ele apesar dos problemas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Serão poucos aqueles que vão dizer: envia-me a mim, Senhor. Porque quando eles verem o tamanho da obra, o tamanho do sacrifício, nem todos estarão dispostos a assumir esse desafio. Mas é nesse tempo que Deus está preparando um povo, para que na hora certa da crise, da angústia final no mundo, o tempo da angústia que se aproxima, pessoas que vão se colocar do lado de Deus, venha o que vier, dê o que der. Não, para você servir a Deus aqui no tempo do fim, você vai ter que abrir mão do seu emprego. Não importa, já abri. Não, para você servir a Deus aqui, você vai ter que abandonar a sua casa, a cidade, vai ter que ir para o sítio. Não importa, já fui. Não, para você servir a Deus nesse tempo aqui, você vai ter que estar disposto. Você tem que estar disposto a receber nome de cão, de diabo, de infeliz. Entendeu? Você está disposto a aguentar isso daí? Foi o que fizeram com Jesus, chamaram Jesus de Beelzebu. Jesus disse: se chamaram isso o dono da casa, imagina o morador. Se eles odiaram a mim, como é que amarão a vós? Aí é exatamente o ponto-chave que vai revelar os verdadeiros adoradores de Deus. Tem pessoas que estarão comprometidas em servir a Deus por aquilo que Ele é, de estar do lado dEle, não importa o que aconteça com elas. E por isso que eu contei essas histórias aqui: a história de Gideão, de Moisés, a história da multiplicação dos pães, a história de Abraão, a história de Isaías, para mostrar que em toda a Bíblia está esse princípio de Deus fazendo chamado às pessoas. Não é só o ser humano que pede coisas a Deus, é Deus que pede coisas a nós. E eu digo uma verdade a vocês: as necessidades de Deus são mais urgentes do que as nossas.
As necessidades de Deus são mais urgentes do que as nossas, porque é exatamente porque as necessidades de Deus não estão sendo atendidas que Jesus ainda não voltou. Jesus já deveria ter voltado há muito tempo. Ele não voltou porque não encontrou ainda esse povo disposto a se sacrificar por ele. Quando esse povo estiver preparado, então haverá um evento chamado na Bíblia de selamento. Esse povo estará selado e então haverá o desfecho final do conflito, do drama cósmico do universo que já tem durado mais de 6.000 anos, ou que está chegando a 6.000 anos. Querido Deus, que nós tenhamos essa disposição de servir a Deus, irmãos, apesar de qualquer coisa. A gente ter gratidão e amor por Deus e ter o nosso coração totalmente nas mãos dele para atender o chamado dele onde ele nos enviar. Amém? Deus nos abençoe.